muito boa noite, bem-vindos a todos. Mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia. Saudamos aqueles que nos acompanham à distância e vamos dar início ao nosso culto cantando para o nosso Deus um cântico que tem o número 141, cântico de louvor. Cedo, muito cedo, nós veremos o Rei ali. Muito cedo nós veremos o Rei ali. Cedo, muito cedo, nós veremos o Rei ali. Cedo, muito cedo, nós veremos o Rei ali. Aleluia, aleluia, nós veremos o Rei ali. Não há choro lá, nós veremos o Rei ali. Não há choro lá, nós veremos o Rei ali. Não há choro lá, nós veremos o Rei ali. Aleluia, aleluia, nós veremos o Rei ali. Iremos todos juntos para sempre ali morar. Iremos todos juntos para sempre ali morar. Iremos todos juntos para sempre ali morar. Aleluia, aleluia, para sempre ali morar. Queres vir também, sim, viver com o Rei ali. Queres vir também, sim, viver com o Rei ali. Queres vir também, sim, viver com o Rei ali. Aleluia, aleluia, sim, viver com o Rei ali. Cedo, bem cedo, Jesus Cristo voltará. Cedo e bem cedo, Jesus Cristo voltará. Cedo e bem cedo, Jesus Cristo voltará. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo voltará. Esta é a esperança de todo o cristão. E agora mais um cântico de louvor, número 130. Quando vejo a tua santidade. Vejo a tua santidade ao contemplar teu amor por mim. Quando toda a minha volta é vago sem tua luz. Quando sinto a tua alegria em mim. Quando o meu querer depende de ti. Quando toda a minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te. Quero adorar-te. É te adorar.
tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando toda a minha volta é vago sem tua luz, quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando toda a minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Amém, irmãos? Então, o alvo da nossa vida é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos ler agora a palavra do Senhor e vamos ler o Salmo número 103. Salmo 103, lá no versículo 11. Salmo 103, versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É o que nós vamos fazer e vamos curvar as nossas cabeças e adorar a este Deus que é digno de todo o louvor. Senhor Deus e Pai, queremos dar graças e louvores ao Teu nome, Senhor, nesta noite, e a nossa alma bendiz o Teu nome. Queremos agradecer pela Tua tão grande salvação. Obrigado ao Senhor pelo Teu amor infinito que tens por cada um de nós. Nos fizeste Teus filhos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a medir e a pesar essa tão grande salvação, Senhor, que nós não merecemos. Pai Santo, obrigado, Senhor, por este tempo maravilhoso que podemos ter no final deste dia, quase no final da semana, para meditarmos na Tua Palavra, para louvarmos o Teu grandioso nome, para cantarmos hinos e cânticos de louvor, para irmos à Tua presença com as nossas orações, com a nossa gratidão, com as nossas súplicas, Senhor. Ó Deus, abençoa também a Tua Palavra, que depois será proclamada. Senhor Deus, pedimos estas coisas e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bem-vindos a todos, uma vez mais, não apenas àqueles que aqui estão, mas também
àqueles que nos acompanham à distância, nesta fase difícil que o mundo atravessa, com a pandemia, em que não podemos reunir com a mesma facilidade como antes, mas saudamos aqueles que de norte a sul nos acompanham, como sabemos, e até no estrangeiro. São todos muito bem-vindos e que o Senhor abençoe a todos, onde quer que se encontrem. Vai aqui uma palavra também de alegria. A Elsa e a sua família que nos acompanhou e acompanhava em Londres, ela viajou esta semana para estar aqui em Portugal e correu tudo bem e já se encontra aqui na zona do Porto. Damos graças ao Senhor por isso, pela proteção, pelo cuidado durante este tempo, desde o início da pandemia. Quero recordar o nosso horário, querendo o Senhor, no próximo domingo, 4:30 da tarde, teremos o nosso culto dominical, como é habitual, e depois, querendo o Senhor, também, próxima quinta-feira, mais uma vez, 9 da noite, a nossa reunião de estudo bíblico e oração. Estes são os anúncios e vamos continuar a louvar o nosso Deus. Eu queria pedir à nossa irmã Cátia se podia vir aqui ajudar. E vamos cantar o número 119, Eu Só Quero Te Louvar. Eu só quero te louvar, quero te dizer, eu te amo, número 119. Louvemos ao nosso Deus com este cântico, cantemos do fundo do nosso coração para Ele. Eu só quero te louvar, quero te dizer, eu te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei. Eu só quero te louvar, quero te dizer, eu te amo, tu és tudo para mim, o teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei. Princípio. Eu só quero te louvar, quero te dizer, eu te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei. Eu só quero te louvar, quero te dizer, eu te amo, tu és tudo para mim, e o teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei. Amém, glória ao nome do nosso Deus. Não apenas dizer, mas também verdadeiramente amá-lo do fundo do nosso coração. Vamos ler agora, lá no livro de Êxodo, estamos a prosseguir a leitura que nos mostra
a história do povo de Israel e estamos já no capítulo 19. Este é o período em que Deus, tendo libertado o seu povo do Egito, o está a levar até à terra prometida e agora já vimos vários acontecimentos e chegam agora a um ponto muito importante, que é, vão chegar ao Monte Sinai, onde Deus vai dar ao povo os seus mandamentos. Estamos então aqui no capítulo 19, versículo 1. Pela leitura que nós fazemos, aqui podemos não apenas ver o povo, o caráter desse povo, mas também a pessoa de Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Então vamos ler com atenção estes primeiros 14 versículos. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos então, antes do nosso tempo de oração, cantar mais um cântico de louvor e desta vez, número 151. 151. Ele pode. Eu sei que meu Jesus pode me guardar. Ele pode, eu sei que Ele pode, eu sei porque já provou seu amor sem par. Aos mortos deu a vida e morreu para me salvar. Ele deu visão aos cegos e os coxos fez andar. Pode, sei que Ele
todas as coisas. Vamos agora para o nosso tempo de oração. Depois a seguir teremos estudo da Palavra do Senhor. E continuamos a rogar ao Senhor por esta pandemia, para que Ele possa trazer o fim. Proteção também para nós, nossas famílias. Hoje saiu uma notícia, notícias são o que são, mas da OMS a dizer que a pandemia está a piorar, não está a enfraquecer, pelo contrário. Ouvimos das nações com maior população, Estados Unidos, Rússia, que atingem a cada dia limites, ultrapassam os limites de pessoas infectadas, e também muitos países de muitas pessoas que morrem. Portanto, a situação não é fácil. Que o Senhor tenha compaixão de nós, deste mundo, e possamos pôr os nossos olhos no Senhor. Só Ele nos pode guardar e proteger. Vamos então continuar a interceder ao Senhor por esta situação mundial. Outros assuntos que nós temos aqui referido, nós oramos aqui pelos estudantes que estão a terminar o ano de estudo, e oramos aqui muito pela Sophie, e ela hoje soube que já está no 2º ano. Portanto, damos graças a Deus e agradecemos a sua passagem para o 2º ano universitário. Muito bem, e também agora há outros alunos que estão a começar alguns exames. Também o José, filho da nossa irmã Linda Assi, que já terminou. Eu não sei se já tem as notas todas, mas penso que ele concluiu também com sucesso. Mas 3 notas ainda. Curso de Direito. Então a Joana também, ela está a fazer mestrado, pós-graduação. Isso. Então, agradecer porque terminou. Muito bem. Temos orado aqui, eu gostava de que continuássemos a orar por um amigo meu, em termos de emprego. Está a viver uma situação difícil, que Deus possa ajudá-lo. Só mesmo Deus, neste momento, o pode ajudar, e ele precisa. E muitas vezes Deus age nestas situações críticas para também levar os corações das pessoas até Ele. Muito bem, então, mais assuntos de oração que queiram referir? Estados Unidos. Então, o irmão da Sophie, ele vive e trabalha e é casado com uma americana. Portanto, a família da esposa com, então, Covid.
Vamos orar que o Senhor tinha compaixão neste caso. Uhum. Sim. 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 Muito bem, então vamos orar por este assunto, o regresso do marido da Elsa. Eles vivem na zona de Londres. Uhum. Bem. Temos também orado aqui pela família Pouzinho e as dificuldades que enfrentam lá, com os vizinhos. Que o Senhor possa trazer a solução e a vitória para eles naquela dificuldade. Orar pelas igrejas em Portugal, pelas famílias. Muito bem. Então estes são alguns assuntos. Se quem quiser pode participar orando e se houver alguém que queira vir aqui à frente orar, pode vir neste momento. Bendito Deus e Pai, nós queremos agradecer-te o privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar e bendizer neste momento, nesta hora que dedicamos ao estudo bíblico e à adoração a ti, Senhor. Queremos agradecer todas as bênçãos que tu tens derramado sobre a tua igreja em toda a parte do mundo, Senhor, e também aqui em Moreira da Maia, Senhor. Queremos pôr no teu altar da graça os teus filhos em todo o lugar do mundo, Senhor. E queremos, Senhor, pedir a tua bênção para eles, que tu possas livrar o teu povo desta pandemia, Senhor. E não só o teu povo, mas também toda a humanidade, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que esta pandemia possa ter mostrado às pessoas, de uma forma geral, e em particular àqueles que, de uma forma reiterada, se têm recusado a colocar Deus na sua vida, que mostrar, Senhor, a fragilidade da vida a essas pessoas e que perante um simples vírus invisível, cada um de nós nada é, Senhor, e que tu tens o controle total da vida de qualquer ser humano, quer ele queira, quer não, Senhor. Senhor Deus, sabemos que é bom viver contigo, é bom ter-te nas nossas vidas, é bom estar nas tuas santas mãos. Mas aqueles que não te têm, Senhor, eles realmente sofrem grande perda, porque estão sozinhos nestes momentos de tristeza, de desesperança,
de intranquilidade e de sofrimento, Senhor. Permite que abram a porta do seu coração para que Cristo entre e possa, Senhor, fazer aí morada, Senhor. Que eles possam ter fé, Senhor. Senhor Deus, colocamos nas tuas mãos também os doentes. Em particular, te peço, Senhor, pela minha cunhada Diolinda, pelo meu cunhado Fernando, pelo teu servo Agostinho Ladeira, pela família da cunhada da Sophie, Senhor, que tu tenhas compaixão de todos eles e possas operar nas suas vidas a nível de saúde física, emocional e espiritual, Senhor. Também o nosso irmão João Lopes, a nossa irmã Maria Lopes, Senhor, o aluno da CATI que vai fazer amanhã exame, Senhor, Ricardo. Queremos agradecer-te, Senhor, por aqueles a quem já abençoaste, ou pelo menos já se viram as tuas bênçãos, dando realmente o curso ou o ano por terminado, como é o caso da Sophie, que passou para o 2º ano, como é o caso do José, filho da nossa amada irmã Linda, que tem tido boas notas e acreditamos que ele também já terá terminado o seu curso, Senhor. Rogamos-te agora que proporcionas um bom patrono para ele, Senhor, porque ele necessita para dar início à sua atividade profissional. Também, Senhor, queremos agradecer-te porque ontem estivemos no tribunal como testemunha de defesa de uma pessoa amiga e tivemos a oportunidade de poder, de algum modo, também testemunhar de ti, Senhor. E de mostrar, Senhor, que os teus filhos são verdadeiros e íntegros nas circunstâncias da vida, Senhor. Obrigada pelas oportunidades de testemunho que me deste, Senhor. Bendito Deus, peço a tua bênção para este culto. Peço a tua bênção para cada pessoa que aqui está e para cada pessoa que nos acompanha online, Senhor. Que realmente sintam a tua presença nas suas vidas. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Vamos ainda ter outros assuntos para levar à presença do Senhor. Vamos orar, Senhor. Nosso Deus e Pai, também queremos lembrar-te a tua igreja, Senhor, aqui de norte a sul, de Portugal e também no estrangeiro, Senhor. Os nossos irmãos Alan e Bárbara, saúde da nossa irmã Bárbara, também da irmã Cindy Elder, que atravessa dificuldades de saúde, Senhor. Também pelo irmão Russell, pela sua idade já avançada, e pelo Herbert e a Linda, Senhor, também que os auxilies nas suas dificuldades em termos de saúde, Senhor. Pai Santo, agradecemos-te pela Joana ter terminado os exames de pós-graduação, que as notas possam ser boas. Também a tens protegido, Senhor, na sua saúde, estando ela diariamente numa zona com muitos casos de Covid, Senhor. Continua a protegê-la e a ajudá-la também, e te agradecemos pelo sustento que lhe dás pelo seu emprego. Senhor Deus, oramos pelo marido da nossa irmã Elsa, que vai regressar a Londres, que ele possa não ter que passar pela quarentena e poder ter a sua vida normal em termos de trabalho. Senhor Deus, pela família Pouzinho, que os auxilies nas dificuldades tão grandes que têm atravessado lá onde vivem, que lhes possas trazer, Senhor, o alívio e sobretudo a vitória naquele assunto tão complicado, Senhor. Que possas trazer a paz aos seus corações e a esperança, porque Tu olhas pelo Teu povo, Senhor, e vais trazer a solução no Teu tempo. Pai Santo, lembro-te também
aquela pessoa do meu conhecimento que precisa de um auxílio, Senhor, tão grande em termos de emprego, Pai. Só Tu o podes fazer, Senhor. E por isso te suplico e te peço por ele, para que ele não possa perder aquilo que está nesta altura em cima da mesa, Senhor. Senhor Deus, também oramos pelos Teus servos, os pastores das Tuas igrejas e todo o Teu povo, Senhor, pela sua fidelidade, o seu amor a Ti, Senhor, que possa ser um amor real, crescente em cada dia, Senhor. Pai Santo, te rogamos por aqueles mais vulneráveis nesta altura da pandemia, os que estão mais suscetíveis, Senhor, pela sua idade, e por isso suplicamos a Tua proteção, Senhor. Pedimos em especial por aqueles dos nossos familiares. Pai Santo, agora enquanto meditamos na Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos possa conduzir e dirigir para podermos crescer e aprender mais de Ti, Senhor. É o que nós te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, estamos a prosseguir o estudo deste quarto Evangelho, o Evangelho de João. É bom estudarmos um livro da Bíblia, porque assim podemos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e, neste caso, a importância de vermos a vida e a obra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então estamos lá em João capítulo 4, versículo 43 até 45. E diz assim a palavra do Senhor: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, o tema da nossa mensagem esta noite é olhar para o crer, o não crer e também a fé. Então, estamos aqui quase a concluir este longo capítulo, que é o capítulo 4, e neste ponto, no versículo 43, é reiniciada a viagem que o Senhor Jesus Cristo tinha decidido fazer desde o sul de Israel, lá para o norte, desde a Judeia para a Galileia. E, como sabemos, ele ficou 2 dias com os samaritanos. O Senhor foi ali de propósito para se encontrar com a mulher samaritana e depois daquela abundante ceifa espiritual em que não apenas a mulher samaritana creu, mas também muitos dos samaritanos creram na palavra do Senhor. E, portanto, aqui agora vemos o reinício da viagem. O Senhor viajou da Judeia até a Samaria, próximo da cidade de Sicar, e agora ele vai continuar a sua viagem para norte, para a Galileia. E a história que nós vamos encontrar a seguir, aí a partir do versículo 46, que iremos estudar, não hoje, é uma história com um milagre e fé no Senhor Jesus Cristo. E isso é consistente com o propósito deste Evangelho de João. Como vemos lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, em que as palavras de Jesus, os milagres que ele faz, são sinais que mostram o quê? Mostram o seu poder sobrenatural como Filho de Deus, e esses sinais provam também a sua divindade com um objetivo. O objetivo é para que quem vê esses sinais que Jesus faz possa crer nele. E por isso lemos lá em João 20, 30 e 31.
Jesus, pois, operou muitos outros sinais. Estes, porém, estes que temos aqui neste Evangelho, estes, porém, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é, vamos dizer, João 20, 30 e 31, vamos dizer, onde encontramos o objetivo, o propósito principal deste Evangelho de João. Vejam que então termina aqui o relato de Jesus com os samaritanos, essa história de fé que nós vamos ver a seguir, e muitos creram em Jesus. Mas temos agora aqui, versículos 43 até 45, um relato ao contrário, um relato de descrença. E por isso este Evangelho é interessante, porque vemos fé nos samaritanos, depois temos um relato aqui de descrença e a seguir mais outro relato de fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tema do nosso estudo é esse mesmo, olhando para o crer, acreditar, para o não acreditar e para a fé em Jesus Cristo. O versículo 44 diz: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Estas palavras que Jesus aqui profere neste Evangelho são iguais. Elas aparecem também em Mateus, em Marcos e em Lucas. E aqui em João, estas palavras são uma conclusão a que o Senhor Jesus Cristo chega, uma referência ao tempo que ele passou na Judeia. Portanto, o Senhor Jesus, por ocasião da festa da Páscoa, saiu da sua terra, viajou até Jerusalém, onde ele, pela primeira vez, tem aquela atitude de limpar o templo das coisas impróprias que se faziam lá. E por isso temos aqui um relato desse tempo em que o Senhor esteve em Jerusalém, depois foi para a zona à volta de Jerusalém, onde começou o seu ministério. Ali também ficava, lá embaixo, próximo de Jerusalém, ficava o lugar onde ele nasceu, a poucos quilómetros de Jerusalém, Belém, onde a sua mãe deu à luz. E por isso a conclusão a que Jesus chega aqui é que a Judeia, o sul, os líderes religiosos em Jerusalém rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Como ele vai dizer mais à frente, no capítulo 5, versículo 43, depois no capítulo 12, versículo 37, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E por isso Jesus está aqui a dizer, neste versículo 44, dizendo que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E por que é que João está a escrever aqui estas palavras de Jesus? Porque este Evangelho de João é um Evangelho muito interessante. É o Evangelho, nós podemos chamar-lhe também o Evangelho da fé, é o Evangelho de crer. A palavra crer, como já dissemos aqui, aparece cerca de 100 vezes no Evangelho de João. Então nós bem podíamos dizer que o Evangelho de João é o Evangelho da fé, o Evangelho de crer. Por isso esta ideia de fé, de crer, atravessa todo o Evangelho de João, porque aqui nós podemos ver, à medida que lemos, podemos ver claramente que os leitores deste Evangelho são chamados, são convidados a crer, a acreditar e, ao mesmo tempo, são também avisados para as consequências de não aceitarem esse convite. Há aqui
claramente ao longo de todo o Evangelho esse convite, essa chamada para se crer em Jesus e, ao mesmo tempo, aviso solene, advertência dos horríveis resultados, das consequências de não crer em Jesus. Por exemplo, em João 3,36, aquele que não crê no Filho, olhem, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, esta é uma consequência clara, uma advertência, depois de um convite para crer e dizer: atenção, porque aquela pessoa que não crê no Filho de Deus não vai ver a vida. E a ira de Deus permanece sobre essa pessoa eternamente. Então, a importância de crer. Então, este não é apenas o tema do Evangelho de João, crer, não é tema só do Evangelho de João, é também o coração da fé cristã. O coração da nossa fé é realmente crer na pessoa de Jesus Cristo para a salvação eterna. E aqui tenho uma pergunta para nós pensarmos. Se sabem qual é o plano de Satanás, nosso adversário? Pensando aqui em crer em Jesus, qual é o plano, a estratégia do inimigo das nossas almas, do nosso adversário, que é Satanás? O seu plano é este: é espalhar, é propagar na terra inteira, em todo o mundo, ao longo da história, ao longo dos séculos, uma religião que leva as pessoas a ficarem convencidas de que elas podem ficar bem com Deus, podem escapar do julgamento de Deus, podem escapar do juízo do inferno, podem viver eternamente no céu apenas por qualquer coisa boa que elas façam, por cerimónias em que elas participem, que podem ter todos estes benefícios que eu aqui referi: escapar do julgamento de Deus, escapar do inferno, viver eternamente com Ele, ficar bem com Deus, se participarem em cerimónias, se forem pessoas muito religiosas, se tiverem uma boa moral, se tiverem bom coração e ajudarem muitos necessitados do mundo, ou se tiverem uma pureza de vida no seu dia-a-dia, se forem religiosos comprometidos, se forem devotos a rituais, a cerimónias, e podíamos aqui continuar a falar de uma vasta panóplia de coisas que o diabo oferece, como sendo suficiente, sendo como se isso bastasse para ter o caminho para a salvação. Essa é a estratégia de Satanás, e que tem alcançado os seus objetivos, como sabemos, ao longo da história da humanidade. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que Satanás é mentiroso desde o início. E por isso esse é um grande engano, esse é o maior erro que a pessoa pode ter para si. Porquê? Porque a palavra de Deus, a palavra que Deus nos transmite, aquilo que sai da sua boca, o verdadeiro Evangelho afirma que a salvação, que é o que nós vemos neste Evangelho, é única, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Isto é algo que precisa de ficar bem esclarecido nas mentes das pessoas, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar no céu e ter vida eterna com Deus por fazer boas coisas. O Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnou, Ele desceu do céu e veio viver neste mundo para nos dizer a verdade. E a verdade é que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. E esta é a mensagem que temos nas Escrituras, não apenas no Evangelho de João, como sendo uma novidade. Se nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando, por exemplo, Deus chamou Abraão, nós lemos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16. E depois está repetido, Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, dizendo que a salvação sempre
foi, sempre há de ser, por crer somente. Nós lemos assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi porque Abraão chegou ao ponto de ele ia sacrificar o seu filho, não foi por essa obra, ou outra qualquer, ou porque obedeceu a Deus e saiu da sua terra e foi para a terra de Canaã. Não. A salvação sempre foi e sempre há de ser, como está na palavra de Deus. Abraão creu em Deus e isso, essa fé em Deus, lhe foi atribuído, lhe foi imputado como justiça. Portanto, neste Evangelho de João, estas palavras de Jesus, aqui, ele ficar perplexo, dizendo, Jesus mesmo testificou, um profeta não tem honra na sua própria pátria. Porque apesar de tudo o que ele fez, de tudo o que ele disse, no início, logo, lá em Jerusalém, não creram nele, não o aceitaram. Não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Ninguém pode ir ao Pai, como o próprio Senhor Jesus disse aqui em João, capítulo 14, a não ser por Ele. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por Jesus há perdão de pecados. Em suma, só há uma maneira de escapar da condenação do inferno. Só há uma entrada para a vida eterna. E não é por qualquer obra, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. E as Escrituras, desde o princípio até ao fim, direcionam a mente, direcionam a atenção de toda a pessoa que lê a palavra de Deus. Para quê? Para a pessoa de Jesus Cristo e para a necessidade de exercer a sua fé nesse único que provê a salvação eterna, Jesus Cristo. Por isso, quando nós estamos ainda no capítulo 4, e já vimos isso claramente, mas à medida que nós fomos prosseguindo no estudo e na leitura deste quarto Evangelho, a nossa atenção é sucessivamente direcionada para quê? Para essa realidade de que a salvação é para aqueles que creem em Jesus e que a condenação é para aqueles que não creem na pessoa de Jesus Cristo. O objeto dessa pessoa que dá a salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Crer, a palavra crer aparece mais de 100 vezes no Evangelho de João. É por isso que, para vermos o quão importante isto é, e que não há maior mensagem, nós vamos aqui ver o versículo 45. Depois de Jesus mostrar esta tristeza, estar perplexo por não ser aceito na sua própria pátria, lemos depois. Então ele está a viajar da Judeia para a Galileia. Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam. Vemos aqui o oposto. Na Judeia não foi recebido. Quando chegou à Galileia o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Foi a festa da Páscoa que tinha levado Jesus a Jerusalém. Porque também eles tinham ido à festa. Então, se por um lado a Judeia rejeitou Jesus, a Galileia dava-lhe as boas-vindas. Vemos aí essa expressão. Os galileus o receberam. Bom, mas temos que ter em atenção o que é que está aqui a acontecer. O que é que esta recepção significa e o que é que não significa. Esta recepção não significa que eles creram em Jesus com aquela fé salvadora. Os galileus, como diz aqui, que o receberam, este versículo 45, o que é que nos mostra? Que eles estavam felizes, estavam orgulhosos por Jesus ser da sua terra. Um galileu foi até Jerusalém, numa das maiores festas de Israel,
e aquilo que ele fez na cidade, no templo, os milagres que fez, e estavam orgulhosos por um conterrâneo seu, da Galileia, ter agido em Jerusalém e ter tido aquele desempenho, aquele brilho, os milagres que ele fez na festa da Páscoa, porque vejam, diz que os galileus o receberam vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém. Esta palavra receberam é muito importante. E até sabemos que há uma disputa enorme sobre o que é que quer dizer receber e o que é que não quer dizer receber. Mas esta palavra, receber Jesus, é muito importante. Ela aparece em primeiro lugar neste Evangelho, no capítulo 1, versículo 12. E o que é que nós lemos lá? O capítulo 1 fala da vinda de Jesus e nós lemos assim. O 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vejam, é essencial receber a pessoa de Jesus Cristo. Mas este capítulo 1, versículo 12, explica a seguir o que é que significa receber Jesus para a vida eterna. O que é que significa receber Jesus? Eu posso receber Jesus em minha casa. E por receber em minha casa eu vou ter vida eterna? Diz aqui. Olhem bem, que a palavra de Deus explica de uma maneira muito simples, mas também profunda, o que é que quer dizer. Mas a todos quantos o receberam, está a dizer, houve uns que não receberam, mas aqueles que o receberam, esses que o receberam, o que é que Deus fez? Deus tornou-os seus filhos. Mas depois explica o que é que quer dizer esse receberam, que leva a pessoa a ser feita filha de Deus. O que é? Aos que creia no seu nome. Então não é só um receber assim, por dar cá aquela palha, assim, com palavras assim, um bocado... Portanto, receber aqui não é um mero aceitar, receber, como se recebe qualquer pessoa, podemos receber uma pessoa importante. Este receber é crer em Jesus Cristo, é confiar nele, no sentido de quê? De crer e confiar nele, aceitar aquilo que ele é, a sua pessoa, a sua obra, é crer nele, confiando que ele é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo dar a sua vida na cruz para salvar e resgatar o pecador condenado e perdido. Então, por isso, temos de ser bem explícitos quando nós ensinamos e dizemos, olha, mas tu já recebeste o Senhor Jesus Cristo? E a pessoa, receber, o que é que isso quer dizer? Tens que receber o Senhor Jesus Cristo. E a pessoa parece que até que lhe dá um abraço. Tens que crer nele, confiar naquilo que ele é, naquilo que ele fez. E não é isso que nós lemos que os galileus fizeram. Eles ficaram orgulhosos, diz, olhando para aquilo que ele fez em Jerusalém, então receberam-no, não rejeitaram. Mas não está aqui claramente a dizer que, como fizeram os samaritanos. Se lermos o relato dos samaritanos, qual é a palavra que ele emprega várias vezes? Lemos lá, versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele e rogaram que ficasse com ele ali 2 dias. Versículo 41. E muitos mais creram nele. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então os samaritanos receberam Jesus, mas como? Creram nele. Disseram, ele é o Salvador do mundo, ele é o Messias, o prometido que desde a eternidade que havia de vir ao mundo. Então é nessa pessoa que nós cremos. Portanto, irmãos, este Evangelho de João é muito importante.
Porque na sua simplicidade e na sua profundidade mostra-nos aquilo que Deus pede de cada pessoa. Este Evangelho de João esclarece-nos que a mensagem mais importante que Deus tem para o mundo é esta: fora da fé, fora de crer em Jesus Cristo, o seu Filho, que encarnou e veio ao mundo, não há salvação para ninguém. E ao mesmo tempo está a dizer, basta crer. Diz, não há salvação para ninguém que não crê. E para ser salvo, basta crer. Apenas alguns exemplos disto mesmo neste quarto Evangelho de João. O versículo mais conhecido do mundo, não é? João 3,16. Fala ali claramente a importância de crer. Diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Porque é que Ele deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois o versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Esta certeza. Se creres, não és condenado. Mas quem não crê, hoje, diz que já está condenado. Portanto, o Evangelho, a palavra que Deus tem para todo o mundo este Evangelho de João, tudo é sobre crer. Tudo é sobre crer na pessoa de Jesus Cristo. Se nós prosseguirmos para o capítulo 6, versículo 28 e 29, há uma altura que Jesus está a prosseguir o seu ministério e fazem uma pergunta. Sabem qual é essa pergunta? É esta, que nós ouvimos hoje. Perguntam assim a Jesus, o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de nós para podermos ser aceitos por Ele? Como é que nós obtemos de Deus a vida eterna? Como entramos no reino de Deus? Como é que nós agradamos a Deus? O que é que Deus quer que nós façamos? E depois temos a resposta da boca de Jesus Cristo. Então, João 6,28 diz assim, a pergunta: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus, o que é que nós temos que fazer para executarmos as obras que Deus quer, que agradam a Deus? Estão a colocar uma questão sobre o que é que se tem que fazer, não é? Que é a questão que há pouco disse, o maior engano que o diabo traz ao mundo é que a pessoa, fazendo qualquer coisa, assim, em termos religiosos, é suficiente. E a resposta é esta. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Que creiais naquele que Ele enviou. Então, a obra, o trabalho, vamos dizer, que Deus pede de cada pessoa, não é tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. A obra de Deus é esta. Creiam, confiem, aceitem, recebam. Não é? Mas é um receber de fé naquele que Ele enviou ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, enfatizando esta necessidade de crer, de acreditar, Jesus diz assim, vejam, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. É a mesma coisa. Aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, como nós cremos, estamos a crer nele, mas estamos a crer no Pai, estamos a crer em Deus que o enviou. É igual. Não precisamos de crer no Pai e não crer no Filho. Não basta crer no Filho, que é Jesus, e isso é a mesma coisa que crer no Pai, crer em Deus. Isso está lá em João 12:44. Portanto, uma vez mais, este Evangelho de João, tão fantástico, que nos vai levando em cada página para esse convite e nos vai mostrando
que é tudo sobre crer em Jesus. Todos os aspectos da salvação estão ligados a esta única coisa, que é fé, crer. Então faço aqui uma pergunta. O que é que obtêm, o que é que alcançam os pecadores ao crerem em Jesus Cristo? Quando se crê, o que é que se alcança? Quais são as bênçãos únicas e maravilhosas por crer? Que tipo de salvação é esta que precisa apenas de crer? Então, este Evangelho diz: quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, torna-se filha de Deus. Não há bênção maior, ser chamado filho de Deus. João 12,36 diz que quem crê em Jesus torna-se um filho da luz e não anda mais em trevas. Aqueles que creem em Jesus alcançam a vida eterna e nunca vão perecer. Os que creem em Jesus Cristo vão participar da ressurreição para a vida eterna. Como Jesus disse às irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Olhem, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que bênção maior é esta? Basta crer. Aquele que crê em Jesus Cristo escapa ao julgamento divino para a condenação. Aquele que crê em Jesus Cristo, por esse ato de fé, recebe imediatamente o Espírito Santo de Deus, que o sela e o torna propriedade exclusiva de Deus. E Deus está a dizer: és meu. Põe ali o carimbo: és meu. É por isso que nós somos, neste Evangelho, a cada página, incentivados a crer. E não é apenas uma sugestão, dizer: olha, eu sugiro que tu creias. Não. É uma ordem, porque o impacto é eterno. É uma ordem, mas é uma ordem forte que encontramos neste Evangelho. Crê! Isto é o que Deus pede a cada pessoa neste mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E quais são as consequências para aquele que não crê? Já vimos algumas. Jesus diz em João 8,24. Olhem que palavras estas. Por isso vos digo. Olhem que Jesus, quando fala, ele não está a brincar. Ele muitas vezes até diz: na verdade vos digo. Não tenham dúvidas. Não vão enganados pelo maior mentiroso que é Satanás. Não. Lembram-se? Começou logo lá no jardim. Deus disse que se comerem vão morrer, se comerem aquilo. Não, estejam descansados. Não vai ser assim. Vocês se comerem é que vocês vão ver o que é bom. Vão ser como Deus. É o maior engano. Não é? Eles comeram. E nós sabemos o resultado dessa desobediência. Como o diabo tentou Jesus. Não, ó Senhor Jesus, atira-te daqui. Deus dá ordem aos seus anjos que vão pegar para nem sequer tropeçares numa pedra. Não precisas, basta ser boa pessoa, olha, participa de cerimónias, vai a peregrinações aqui e ali, acende umas velas, faz isto, faz aquilo. Não. Jesus disse assim, as consequências por não querer. João 8,24. Por isso vos digo que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não creres, vais morrer por causa do teu pecado. Então uma pessoa pode ser até super religiosa. A pessoa pode ser grandemente envolvida em tudo o que é bom, tudo o que é caridoso. Mas a não ser que ela creia, que ela receba, crendo na pessoa de Jesus Cristo, a não ser que ela confie em Jesus, vai morrer. A não ser, ela pode ser o máximo, o top neste mundo. Mas se não crer, vai morrer por causa do seu pecado, porque não creu em Jesus Cristo.
E quando o mundo estiver perante Deus, o julgamento final, não é porque fizeste isto, aquilo e aquilo outro, porque isso todos fizemos. A condenação vai ser por não creste. Não creste. E por isso outra pergunta. Será que todos os pecadores vão para o inferno por serem pecadores? Não. Apenas os que não forem, apenas os pecadores que não forem perdoados por Deus é que irão para a condenação do inferno. E como é que nós então, para escaparmos, alcançamos o perdão do nosso pecado? Como já vimos. Apenas por crer na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Daí a importância do evangelismo. Este texto vem na sequência de uma jornada evangelística de Jesus, que nos ensinou como evangelizar, como ele abordou a mulher samaritana, como depois falou com os samaritanos, a importância de evangelizar. Mas evangelizar não é oferecer, se tu acreditares vais ser uma pessoa muito alegre, vais ter estabilidade na tua vida, propósito na tua vida, vais ter paz. O evangelismo verdadeiro não é apresentar isso. É apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, para que a pessoa creia em Jesus e assim alcance gratuitamente, pela mão de Deus, a vida eterna. Em conclusão, sendo pois a fé em Jesus crucial e tão importante e tão necessária para a salvação eterna, que nós possamos ser fiéis evangelizadores. Fiéis no sentido de levar esta única mensagem que dá às pessoas a salvação, que é levar o nome único daquele que salva. E eu termino lendo Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Glória ao seu nome. Amém. Vamos então concluir o nosso culto e vamos cantar. Depois vou pedir ao nosso irmão Agostinho para terminar com a oração. E vamos cantar o número 116. Incontáveis bilhões estão longe de Cristo, ao céu não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Lá na cruz Jesus morreu o mundo para salvar. Manda-nos que vamos já as novas proclamar de Cristo. Incontáveis bilhões estão longe de Cristo, ao céu não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Amém? Vamos então concluir e peço ao nosso irmão Agostinho para terminar com oração. Bendito Deus e Pai, graças e louvores te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas e pela oportunidade que tivemos de vir à tua casa, louvar-te, adorar-te e trazer até aos pés do teu altar as nossas inquietações, Senhor. Agradecemos também a mensagem que trouxeste através do teu servo, que nos fez lembrar uma parte, um momento de Jesus Cristo em que Ele nos anuncia a forma de uma forma mais substancial, essa fórmula de nos podermos salvar. Neste Evangelho de João 4 podemos ver muitas mensagens, mas também em João 3 está lá
a sinopse da Bíblia em 3:16. E é aí que nós podemos crer e confiar que Jesus Cristo é o único Salvador. As obras não salvam. As obras são um reflexo da salvação. Aquilo que o Espírito Santo introduz nos nossos corações para que possamos dar testemunho da nossa espiritualidade. Possamos todos interiorizar em nossos corações estas verdades, Senhor, e pô-las em prática. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então aqui nos despedimos. Boa noite a todos e até ao próximo culto, no próximo domingo, às 16h30. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.